Que bênção está sendo essa vigília. Estão me ouvindo? Quantos estão gostando? Que legal, hein? E fico muito feliz porque vejo muitos amigos aqui, amigos de longa data. Algumas pessoas não sabem, mas a gente fez parte dessa região, a gente trabalhou aqui, eu comecei aqui meu ministério, frequentei a igreja aqui também na região. Quando eu me formei, pastor Gilson, minha primeira casa foi o NASP Campus 1. Morei aqui nos quartos um tempo, até ter uma casa aqui. E pouco tempo depois acabei indo para a CPB. Mas foi o suficiente para conhecer a Thalita, que foi aluna daqui, de matemática. E depois nos casamos aqui na região e depois tivemos nossos filhos. E ficamos muito felizes. Agradeço também a linda música que nós ouvimos aqui. E louvo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado nessa vigília. Bom, convido vocês a abrirem a Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Obrigado. Daniel capítulo 7, a partir do verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Queridos amigos, essa visão aqui é a visão
fantástica, uma das visões mais fantásticas do livro de Daniel. Ela apresenta 4 bestas e o chifre pequeno, aqui num pequeno esboço, o juízo e o reino eterno do Filho do Homem, depois a interpretação do anjo, nos versos 15 a 27, e depois a impressão de Daniel. Daniel ouve tudo aquilo e fica confuso, ele não entende o que ele viu. Vejam que a visão foi dada no primeiro ano de Belsazar. Ela foi dada no primeiro ano do rei que estava para entregar o poder para os persas, e onde haveria a mudança de Babilônia para a Média Pérsia. E este capítulo, ele também constitui o coração do livro de Daniel. Ele integra todo o livro, porque, como eu disse, ele foi escrito em que língua? Vocês se lembram? Em aramaico. Ele foi escrito em aramaico, mas ele é apocalíptico. A segunda seção foi escrita em hebraico e é apocalíptica. Então, ele sendo aramaico e apocalíptico, ele se liga à segunda seção. Ele sendo aramaico, ele se liga às narrativas que estão em aramaico. Então, ele é o centro nervoso do livro de Daniel. Um dos pontos mais elevados da Bíblia hebraica, segundo Lacocque, André Lacocque, o nome do autor, é a teofania. Ele apresenta a teofania mais explícita de Deus, onde descreve o cabelo de Deus, os olhos de Deus, as roupas de Deus, e nenhuma visão do Antigo Testamento tem essas características de mostrar uma descrição tão explícita, tão clara de Deus. Vejam que as ligações entre as narrativas estabelecem então uma estrutura cuidadosamente organizada dentro do livro de Daniel. Muitas pessoas pensam que a Bíblia foi escrita por pessoas muito simples, pessoas que não tinham nenhum conhecimento, e simplesmente o Espírito Santo veio e iluminou a pessoa, e inspirou a pessoa, e a pessoa foi lá e escreveu, um download, né? E a pessoa foi lá e escreveu. Mas não foi assim somente. Deus usou pessoas muito sábias, e o livro de Daniel, no cânon judaico, ele está entre os escritos de sabedoria, porque é um livro que demanda muito estudo, muita sabedoria, muito entendimento para você compreendê-lo. E há uma relação muito profunda entre os capítulos 2 e 7, o pastor Nastrini mencionou isso no início, porque o capítulo 2 inicia a sessão aramaica. Vocês se lembram que o livro de Daniel começa em hebraico, no capítulo 1, no capítulo 2, 4, até o capítulo 2, 4a, 2, 4b. Então disseram ao rei em aramaico, 2 pontos, começa o texto em aramaico. E aí ele vai até o capítulo 7, que encerra a sessão aramaica. O capítulo 7 encerra a sessão aramaica do livro de Daniel e inicia a sessão apocalíptica, que depois prossegue em hebraico, como eu disse. E vocês podem ver aqui nessa tela, estamos aqui em telepatia, né? Transmitindo aqui as telas. Pode passar um pouquinho, até a sessão aramaica, vai passando. Mais telas, volta. Mais, isso, aí. Vejam que, iniciando a sessão aramaica, você tem uma visão sobre os 4 reinos, correto? Qual é a visão dos 4 reinos? A visão da estátua do capítulo 2, de Daniel. Então, a sessão aramaica, ela termina com uma visão dos 4 reinos, porque são 4 animais que correspondem às 4 partes da estátua do capítulo 2. São os mesmos reinos, é a mesma informação, só que com mais detalhes, com mais desdobramentos, com mais desenvolvimento. E vejam que a parte B da sessão aramaica, ali em cima, fiéis são provados, que foi o tema que eu apresentei no início, capítulo 3 de Daniel. Os fiéis são lançados onde? Na fornalha ardente. Qual é a penúltima parte de Daniel? B1 ali, capítulo 6. Quem é lançado em algum lugar? Daniel. Daniel é lançado na cova dos leões. Então, fiéis são provados, lançados na fornalha. Fiel é provado, lançado na cova. E no centro da sessão aramaica você tem 2 juízos. Juízos contra um rei. No capítulo 4 você tem o juízo contra um rei. Quem é esse rei? Nabucodonosor. O que acontece com ele? Ele fica louco e ele é destronado
e depois ele volta ao seu reino, porque ele se arrepende. Agora, no capítulo 5, você tem de novo um juízo contra um rei, e esse rei é destronado, mas ele é levado à morte, porque ele cometeu blasfêmia contra Deus. Vejam que, ali no capítulo 1, os judeus perdem para os babilônios, e os babilônios levam os utensílios da casa de Deus. Para onde? Para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Isso daqui não é um detalhe simplesmente. Isso daqui é um gancho que fica no livro de Daniel, que é retomado no capítulo 5, e ao eles usarem os copos e os utensílios que estão ali, que eram do templo do Deus de Israel, quando eles usam aqueles utensílios para beber junto com as prostitutas, com as concubinas, bebendo ali, ficando bêbado e usando os utensílios do templo, eles cometem uma blasfêmia, e então há um juízo sobre o rei Belsazar. Então ele é destronado e ele morre. Então vamos para o próximo. Já no capítulo 7 a gente também vê uma inversão. Vejam que nas narrativas, Daniel e os seus amigos, eles atuam nas cortes. Na corte de Nabucodonosor, na corte de Ciro, na corte de Dario e na corte de Belsazar. Já no capítulo 7, os animais estão diante da corte divina. Vejam que a situação inverteu. Quem que estava sujeito aos soberanos nas narrativas, nas histórias? Daniel e seus amigos. Quem que está sujeito agora, diante do soberano do universo? As feras. Então os poderes que perseguiram Daniel e seus amigos, agora eles estão no banco dos réus. Eles vão ser julgados. E vocês podem ver que nenhum desses animais, com exceção do quarto animal, nenhum deles exibe um comportamento ativo. Todos os 3 primeiros animais, eles simplesmente recebem coisas, ou recebem ordens de Deus, foram-lhe arrancadas as asas, ou foi-lhe dado domínio, ou foi-lhe dito, levanta-te, come muita carne. Mas tudo isso daí são ordens divinas, são concessões divinas. É Deus dizendo, você pode ir até aqui, daqui você não passa. Mas só que Deus depois julga esses animais. Eles estão diante da corte divina, agora eles estão em situação de desvantagem. Vejam que nas narrativas também, aqui no ponto do meio do quadro, nós temos um panorama ameno dos reis e dos reinos gentílicos. Daniel, ele diz para Nabucodonosor, vive para sempre, não é? Eles tratam assim com educação os reis. Eles são assim, têm uma boa relação com os reis. E tentam fazer o melhor pelo reino. Porém, no capítulo 7 você tem uma imagem profundamente negativa dos reinos gentílicos. E nós vamos entender o porquê. Por que que esses reinos, vejam, no sonho de Nabucodonosor, como Deus simbolizou os reinos para ele? Por meio de metais. Metais era o objeto que os impérios buscavam nas suas conquistas. Quando o império de Nabucodonosor invadiu Judá, ele foi lá para buscar o quê? Ouro, prata, bronze. É isso que eles queriam. Na lição, nós estudamos hoje, na escola sabatina, os persas exigiam 530 talentos de prata dos judeus que tinham acabado de chegar ali. Eles não tinham dinheiro. Os persas queriam dinheiro. Os governos querem dinheiro. E hoje é diferente, né? O governo não quer dinheiro, não é verdade? O governo não quer dinheiro. Dizem que o governo, vou contar uma pequena anedota aqui. Dizem que o governo é como se fosse um carro que fizesse 4 km por litro de gasolina. E a gasolina custasse R$10, mais ou menos assim. Mas vejam, queridos, que o capítulo 7 ele apresenta uma imagem negativa dos reis gentílicos. E ele então traz essa imagem numa linguagem apocalíptica. E vejam que aqui em Daniel 7 é apresentada agora uma visão elaborada sobre o futuro, culminando numa época de crise e turbulência escatológica. Nossa, que frase difícil, não é? Vejam, é apresentado para o profeta o futuro
com muitos detalhes, e é a culminância de uma crise escatológica. A palavra escatom quer dizer fim, em grego. Então, as coisas do fim, uma turbulência no tempo do fim. E nós temos os símbolos identificados em toda a Bíblia hebraica, em todo o Antigo Testamento, mas também com símbolos reconhecidos no Antigo Oriente Médio. É interessante, a gente às vezes pensa, né? Olha, símbolos de Daniel, os símbolos do Apocalipse foram feitos para as pessoas não entenderem. Só que eu imagino, se você pegasse uma pessoa, um babilônio daquela época, e você pedisse para ele explicar quem que era o leão alado, eu tenho certeza de que ele iria identificar a Babilônia. Tenho certeza. Mas, vamos pensar um pouquinho. Em Daniel 7, assim como em Daniel 2, ele apresenta uma visão dentro de um sonho, uma visão onírica, que diz respeito a um esquema de 4 reinos. Então, 4 reinos em Daniel 2, 4 reinos em Daniel 7. Mas o contexto e a imagem, a imagética, são bem diferentes. Agora, quem que sonha? É um rei gentílico? Não, é o próprio Daniel. Daniel tinha dado a interpretação para o rei no capítulo 2. E Daniel recebe a visão e ele não sabe interpretar. Ué, cadê o dom profético do profeta? Cadê a iluminação divina? Quem vai interpretar o sonho para Daniel? Quem que é? Um anjo intérprete, um ser sobrenatural. E aqui nós nos deparamos também com a simbolização animal. Vejam, as feras, ali no início ali do capítulo 7, eu não gosto muito de usar a palavra besta, né? Porque besta lembra uma pessoa boba, né? Lembra, se fala besta eu vou atrapalhar vocês não vão entender o que eu estou falando. Né? Dizem que, uma vez o nosso editor-chefe disse que um país aí tinha que tomar cuidado para não dar uma de besta, né? Dar uma de besta. Bom, espero que não dê uma de besta logo, né? Seja bem lá no fim. As feras, vamos usar essa palavra, porque esse é o sentido original. As feras, elas são enormes. A expressão utilizada é uma expressão redundante no aramaico, que ela pega a palavra grande 2 vezes, Rav Revan, ou seja, 2 vezes ele usa a palavra Rav, que é grande, daí vem a palavra Rabi, daí vem a palavra Abraão, pai de muitos povos, etc. Você vê muitas palavras dessa construção. Elas são desproporcionais, são híbridas, o que lhes confere um aspecto assustador. Você já chegou perto de um leão? Já chegou, andou perto de um leão? Imagine você num campo aberto. Um amigo meu falou, ele era missionário na África, junto com os pais, e eles estavam acampando no meio ali do campo, lógico, e de repente ouviram um urro de um leão. E o urro pode ser ouvido a quilômetros de distância. E eles ficaram com muito medo. Muito medo. Imagine você andando na rua e você ser atacado por um animal desse. Eles são animais monstruosos. Na Bíblia de Jerusalém utiliza essa palavra. São monstruosos, são feras monstruosas. E não são animais comuns. Tampouco são metáforas simples também. Não são simplesmente uma simbolização simples. Mas são símbolos compósitos, sofisticados, que representam reinos com traços teriomórficos. O que é isso? Traços animalescos. Desculpe usar essas palavras mais difíceis, porque eu quero que vocês entendam algumas coisas, e a gente vai explicar. Quando eu usar uma palavra difícil, eu vou explicar essas palavras. Então, são animais que têm traços teriomórficos. E você vê esse contraponto em Daniel. O teriomorfismo, ou seja, a forma animal, contra o antropomorfismo, que é a forma humana. Onde está a forma animal em Daniel 7? Até o versículo 8, você vê ali 4 feras, 4 monstros, 4 animais grandes, terríveis. A partir do verso 9, você vê figuras humanas. Quem que são as figuras humanas? Humanoides, né? Ou vamos dizer, com forma humana. O ancião de dias, ele tem cabelo, ele tem roupa, ele não é desproporcional, ele não tem 10 chifres. Ele não devora ninguém. Ele é humano, é civilizado. E você vê depois um semelhante a filho do homem.
Então você tem figuras humanas versus figuras animais, teriomorfismo versus antropomorfismo. E a gente vai explorar um pouquinho mais isso daí. E você encontra também a hibridez dos animais. O que é uma coisa híbrida? Né? Você tem carros híbridos que utilizam gasolina e álcool, né? Alguns utilizam gasolina, álcool e gás, né? Outros têm até água, né? Tem gente que conseguiu usar água, o pastor Zukovski conseguiu descobrir isso daí. Vejam, queridos, que essas feras, elas são híbridas, elas são misturas de animais, elas são seres diferentes, e elas têm paralelos por meio da terminologia, ou seja, das palavras em aramaico. Você consegue estabelecer um paralelo com os 4 seres viventes de Ezequiel capítulo 1. Vocês se lembram daqueles 4 seres viventes? Lá em Ezequiel capítulo 1, eles são chamados de queruvim. Queruvim quer dizer, vem da palavra karov, que é se aproximar. São aqueles que estão mais próximos de Deus, e eles estão ali em volta do trono de Deus. E na visão de Ezequiel, esses queruvim, cada um deles, desses seres que se aproximam de Deus, tem 4 faces. A face do quê? De um homem, de leão, de touro e de águia. Está lá em Ezequiel capítulo 6, do 1 a 10 também. Então, você vê que também, além disso, a visão de Daniel 2 inicia com um vento tempestuoso, e a visão de Ezequiel também inicia com um vento tempestuoso. Segundo uma autora chamada Amy Willis, ela identificou uma coisa bem interessante, que as 4 feras podem ser lidas como caricaturas perversas dos 4 querubins que estão em volta do trono de Deus. Só que os 4 querubins que estão em volta do trono de Deus estão ali para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para estar ao lado de Deus, para cumprir as ordens de Deus. E as feras que estão ali em volta da corte divina, em volta do trono de Deus, na visão de Daniel 7, elas estão ali para atacar o povo de Deus, para fazer o mal, para devorar, para oprimir, para cobrar impostos, para tirar a vida, sugar o sangue do povo de Deus. Vejam que Daniel 7 contrasta as feras monstruosas com 2 figuras humanas que nós vimos. E há uma fronteira muito clara entre o que é animalesco e o que é humano. Com quem que você gostaria de estar numa sala? Com uma pessoa ou com um leão de 2 asas, de águia? Com uma pessoa ou um leopardo com 4 cabeças e 4 asas? Outro dia eu vi uma pessoa fazendo um safari, e aí tinha uma arte aberta em cima, e de repente entrou uma pantera, um guepardo, entrou assim, pôs a cabeça ali dentro. Imagine isso. A gente tinha uma gatinha em casa chamada Kitty, e a nossa gatinha já várias vezes arranhou a minha filha, e a gente fala com a nossa filha, e ela teima em brincar com a gata, teima em pegar a gata, mas ela não pega com carinho, assim, ela pega com força. E aquele ser, né, teriomórfico, né, atinge a minha filha e arranha ela, está com os arranhões hoje. Agora imagine você diante desses animais. Quando os 3 amigos de Daniel foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, eles sofreram uma ação de um animal, eles sofreram a ação desse monstro babilônico. E então nós vemos esses monstros babilônicos apresentados dessa forma: o monstro babilônico, o monstro persa, o monstro grego, o monstro romano. E essas feras, esses corpos monstruosos, traduzem a violência da opressão gentílica, dos inimigos do povo de Deus. E até hoje essa linguagem permanece. Vocês podem ver, por exemplo, todos os países que têm uma vocação imperial, eles utilizam animais para representarem o seu poder predador. Um exemplo: Estados Unidos. Qual é o animal que representa os Estados Unidos? A águia. O que é a águia? Segundo nós vamos ver aqui, é o leão do ar. É o animal mais poderoso do ar. A China. Que animal que é? O dragão, não é? O Brasil, qual que é? Canarinho, né? O canarinho.
Mas vejam, esse canarinho já ganhou muitas guerras e lutou na Segunda Guerra Mundial, foi muito vencedor. Vejam, amigos, que a simbolização para o rei gentílico, para Nabucodonosor, foram metais, que é algo nobre, que é algo bonito, que não iria assustar o rei. Mas quando vai simbolizar para Daniel, na perspectiva do cativo, na perspectiva de quem sofre, aquele reino não é um metal bonito, não é ouro, não é prata nem bronze. São os muros caídos de Jerusalém, são as pessoas transpassadas, as pessoas empaladas que eles deixavam no caminho atrás. Eles são monstros. Segundo o dicionário Wise, monstro é um ser disforme, fantástico e ameaçador, geralmente descomunal, que pode ter várias formas e cujas origens remontam à mitologia. Qualquer ser ou coisa contrária à natureza, uma anomalia, deformidade, monstruosidade, qualquer ser ou coisa horrenda, pavorosa, excessivamente feia ou bizarra. Eu fico com dó, pastor Nastrini, por vocês terem chamado aquele rapaz de fera terrível e espantosa. Né? O pastor Nastrini não está aí, porque está tudo aqui dentro desse conceito aqui de Oais. Segundo Marzuki, que é um pesquisador egípcio, fez uma fantástica pesquisa sobre Ezequiel, e eu tive o prazer de ler o material dele, uma tese fantástica. Ele diz que o monstro é a incorporação da anormalidade, é anomalismo e hibridez. É isso. É um bicho com uma parte de um bicho, parte de outro bicho, você mistura tudo isso daí, uma parte é maior que a outra, ou tem 2 braços, 3 pernas, isso é monstro. E você vê então que a simbolização dos impérios para Daniel é uma monstrificação. É você transformar os impérios em monstros. E você vê aqui um aspecto transgressor. Por quê? Porque quando Deus cria os animais em Gênesis 1, ele diz o seguinte: os répteis vão ser répteis. Os animais do ar serão animais do ar. Os animais da terra serão animais da terra. Cada animal segundo a sua espécie. E o que a gente tem aqui em Daniel? Vejam que em Gênesis, capítulo 1, verso 2, o vento de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente usa Espírito de Deus, mas a palavra ruach em hebraico, ela significa vento também. O Espírito Santo é o vento de Deus, e Jesus, quando falou para Nicodemos, o vento sopra onde quer, e você não vê o vento do Espírito Santo. Não estou falando que o Espírito não seja um vento, uma coisa, não é isso. Estou falando que a palavra Espírito é vento em hebraico. Pode ser traduzida como Espírito, pode ser traduzida como vento, pode ser traduzida como outras coisas. O vento de Deus sopra em Gênesis 1, verso 2. Ele prepara as águas para que das águas surja a vida. E das águas e da terra que está debaixo das águas surgem os animais, os répteis, os mamíferos, as aves, todos segundo a sua espécie. Em Daniel 2, o vento sopra de novo sobre o mar. Essa é uma cena que repete a cena da criação de Deus em Gênesis 1. Mas só que em vez de sair animais segundo a sua espécie, o que sai do mar? O que sai de lá? Animais misturados, animais com partes diferentes uns dos outros, animais monstruosos, espécies misturadas, contra exatamente em Levítico 19:19, em que é dito ali: não misturareis 2 raças, não misturareis 2 raças de animais. É isso que diz lá. E há então uma punição contra esses animais, esses corpos transgressores, esses monstros, essas forças do mal. E aí então nós temos as feras. Primeira fera, nós já vimos, Babilônia. Depois Média Pérsia. Depois Grécia. E depois Roma. É essa a série. Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. Para anular Daniel, os críticos da Bíblia, aqueles que não acreditam que a Bíblia foi inspirada, eles dividem a Média e a Pérsia e eles colocam Babilônia em primeiro, Média em segundo, Pérsia em terceiro, Grécia em quarto. Para dizer que Daniel encerrou no 2º século antes de Cristo. Só que é engraçado, né? Eles fazem isso daí, só que eles não explicam Daniel 9, que é uma profecia sobre o Messias, que é uma profecia preditiva.
Então não tem como você encerrar Daniel no passado. Não tem como você jogar Daniel como se fosse um livrinho de história do passado. É um livro que fala do futuro. Vejam, o monstro então que aparece, o primeiro monstro é o monstro leonino. E essa é a minha pesquisa, que o pastor Gilson mencionou. E sobre esse assunto aqui, pastor, foram 250 páginas sobre esse monstro aqui. Os primeiros 4 versos de Daniel. O segundo animal que aparece no capítulo anterior aparece um leão. Daniel é jogado nas covas dos leões. E então, o primeiro animal que aparece em Daniel 7 é um leão alado. E é um leão com asas de águia, os mais nobres animais da terra e do ar. Águia mais leão significa velocidade e força. O leão é um animal dourado, solar, porque você tem o rosto dele e a juba. Em todas as culturas do mundo, o leão é um ser nobre que geralmente é utilizado para representar a realeza, e ele é associado ao ouro, e ele tem paralelos com o ouro da estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2. E você tem inúmeras representações em imagens e textos do Antigo Oriente Médio, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui, algumas imagens. Estamos vendo aqui. Bom, essa é a peça mais antiga com a figura de um leão conhecida na história humana. É a paleta do campo de batalha. E nessa paleta, você tem ali um leão atacando as pessoas, é uma guerra acontecendo. E esse leão, na verdade, representa o rei. É o rei que vence os inimigos. Depois você tem um relevo assírio, e aí você vê o rei vencendo o leão. Quando o rei lutava com o leão e o vencia, esse rei era considerado um rei capaz de dominar sobre o país, porque ele conseguia vencer o leão. E existiam esses esportes assírios. Aqui a imagem é bem pequena. Pode virar mais um? A imagem é bem pequena, pode virar o slide. Volta. Volta. Esse gênios, eles chamam gênio, ele segura um leão, e essa é uma estátua de 5,52 metros que está lá no Museu do Louvre. As pessoas ficam pequenas perto dela, e o leão que está no braço dela é o tamanho de um leão real. A figura de Sargão II, rei da Síria. Aqui você tem a figura de Sekhmet. Esses dois aqui, eu estive lá, eu pude tirar a foto, essas fotos aqui foi eu que tirei no Museu do Louvre, aqui também no Museu do Vaticano, a estátua de Sekhmet. Essa era uma deusa, tinha mais de 250 estátuas, apenas são duas estátuas da rainha Sekhmet, que era na verdade também uma deusa, e estavam no Museu do Vaticano também. Uma rainha leoa. E você tem vários outros reis, por exemplo, você tem o deus, a estela de Amrit, ou de Shadrapa, em que o rei, ou o deus, anda sobre o leão. E aí você vai em Apocalipse 17, você tem ali a mulher, que é meretriz, sobre o animal de 7 cabeças. E essa ideia de andar sobre um animal monstruoso é uma ideia antiga, do Antigo Oriente Médio. Aqui você tem o painel de tijolos em terracota, ou seja, esmaltados, né, da Babilônia, ali do Museu do Louvre. E você tem outros seres híbridos que são muitas fotos, são milhares de exemplares, mostrando seres com asas, seres com pés de ave, com cabeça de leão, ou às vezes com corpo de leão, cabeça de ave, e assim você tem. Aqui, por exemplo, lá em cima no Museu do Louvre, numa grande parede, você tem os tijolos persas, e ali um animal, um grifo, que é metade leão, metade outros animais. As asas do leão são cortadas, isso é uma referência ao capítulo 4, a perda de poder. No capítulo 4, o rei humano ganha um coração de fera. No capítulo 7, a fera ganha um coração humano. Esse é muito interessante, esse paralelo, porque quando o rei humano ganha o coração de fera, ele perde o trono. No capítulo 7, quando a fera ganha o coração humano, ela perde o poder, porque ela não é mais uma fera, ela não consegue mais perseguir, ela perde a sua capacidade, vira um reino que não faz mal a ninguém. Como diz em inglês, é um rei que gastou os seus dentes, não tem mais como morder, não tem mais como mastigar. Depois vem a fera como urso,
que já foi bem explicado aqui pelo pastor Nastrini, são os medos e persas, um povo maior que o outro, o urso anda de um lado mais que o outro, então os persas são mais fortes que os medos. Ele é dito aqui a ele: levanta-te, devora muita carne, um império que cresceu muito territorialmente, ele chegou até a Europa praticamente, e você tem as 3 costelas que são Babilônia, o Egito e a Lídia. O leopardo, 4 cabeças, 4 asas, 4 fontes de mordidas, 4 partes do corpo que mordem, ou seja, a capacidade de devoração é grande, a voracidade é grande e a velocidade também. E aí você tem Alexandre o Grande, que em poucos anos, com um exército de 30 mil homens, venceu mais de 200 mil persas. Sozinho, Alexandre conseguiu vencer os persas. O número 4 também tem que ver com a universalidade, 4 cantos da terra, 4 ventos do céu, e foi-lhe dado domínio, um domínio muito maior do que os outros impérios. E aí então vem a 4ª fera, que é um animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o 4º reino das pernas de ferro. Vocês veem que a fera tem dentes de ferro, a 4ª parte da estátua de Daniel 2 tem pernas de ferro. Os 10 chifres. Chifres, na simbologia, significam também 10 reinos, porque o chifre, um animal que tem chifres, ele é um animal que consegue perfurar o inimigo. O chifre é uma espada do mundo animal, consegue matar os outros animais com o chifre. E a palavra chifre em hebraico também é traduzida como força. Então força, chifre tem o mesmo sentido. E o número 10 é a maior divisão. E aí você tem já um prenúncio dos reinos divididos. E depois surge o chifre pequeno, que persegue o povo de Deus, que se distingue dos outros animais, ele consegue falar e se exalta, ele tem características humanas, e por ter características humanas, ele é um poder religioso. É um poder religioso. É uma natureza política e religiosa. E ele derruba 3 chifres quando ele surge. Vejam, é um poder que surge do Império Romano. Quando ele surge, caem 3 chifres, ou seja, caem 3 reis. O que aconteceu? Quando Clovis, o rei dos francos, ele se converteu ao catolicismo, ele decidiu perseguir os inimigos do Papa. E ele destruiu os visigodos em 508 depois de Cristo. Isso para nós hoje não parece nada importante, mas para os historiadores isso mudou a história da Europa, porque abriu o caminho para o poder papal. Justiniano, no Império Romano do Oriente, atacou os arianos, na verdade os vândalos arianos. E as forças católicas expulsaram os ostrogodos em 538 da Península Itálica. Então foram os vândalos, os érulos e os ostrogodos. O chifre pequeno persegue Deus, ele ataca Deus e ataca o povo de Deus. Ele fala contra o Altíssimo em ordem alternada. Fala contra os santos, oprime os santos, tenta mudar os tempos e as leis, e os santos lhes são entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São muitas coisas interessantes. Mas vejam, queridos, que Daniel então se depara com o trono. O que é o trono que está no centro de Daniel 7, que está no centro do livro de Daniel? O trono aqui é a materialização, é a visão gráfica da soberania de Deus. Até aqui eles falaram que Deus é poderoso, que Deus manda, que Deus é isso, que Deus põe reis e tira reis, mas aqui ele se depara com o trono, ele se depara com o trono de Deus. O trono é o último recurso para os oprimidos pelas instituições humanas. Ele estabelece a justiça. Quando Deus reina, as pessoas se alegram. O ancião de dias é uma expressão única na Bíblia. Alguém que conhece a eternidade, cercado de seres angelicais. Os cabelos brancos indicam a qualidade para julgar, e as vestes brancas indicam o caráter, ou seja, ele é puro, ele pode julgar, ele tem autonomia e tem jurisdição. E ele então faz um juízo, e o juízo é a revelação de Deus no centro de Daniel e do próprio livro, o ponto mais importante do livro. E ele salva o povo de Deus. E isso é muito importante, a gente lembrar que estamos numa época de juízo. Um juízo que ocorre pouco antes da volta de Jesus. E aí chegamos então ao Filho do Homem. O Filho do Homem é o humano em contraste com o animalesco.
Os traços humanos refletem a figura divina e a semelhança com Deus nos torna mais humanos. Olha que interessante isso, né? Quanto mais próximos de Deus, mais humanos nós somos. Quanto mais ligados a Deus, menos perseguidores nós somos. Menos cruéis com os outros. Menos fofoqueiros. Menos violentos. Menos nervosos. Menos animais, não é? Teve alguém que falava que gostava de pregar sobre profecias, mas tinha a besta no coração, tinha uma fera no coração, não é? Quando a pessoa muitas vezes é um religioso que trata os outros mal, que briga no trânsito, que buzina para os outros e xinga. Essa característica, essa imagem não é a imagem de Deus, é a imagem de uma fera traduzida pelo pecado e traduzida por Satanás na nossa vida. A crueldade e a perseguição apagam no ser humano a imagem de Deus e o tornam animalesco. E é isso que não pode acontecer com você, isso que não pode acontecer comigo também. Nós não podemos nos tornar a imagem dos animais, mas a imagem de Deus. E aí ele vem nas nuvens. E a palavra vir ali, daí vem a palavra advento, é da palavra atá, em aramaico, que é a palavra vir. E aí você tem a palavra Senhor. A palavra Senhor em aramaico é maran. Junta as duas. Maran, atá. Maranata, que o pastor Gilson falou agora há pouco. Vem, Senhor. E essa expressão domina o Novo Testamento, porque o Filho do Homem vem nas nuvens dos céus. E eu chego aqui, queridos, a esse grande momento. O mundo passa a pertencer a Cristo, que recebe todo o domínio. Ele estabelece o reino de Deus. Ele é o agente da criação. Ele é o agente da redenção. Ele foi questionado por Satanás. Ele vem e vence Satanás. Ele é Miguel. Ele é o vencedor. E essa cena é a razão da nossa maior esperança, que é a volta de Jesus, que é a certeza de que Cristo vai voltar. Amém? Lições finais. Longe de Deus, o mundo parece o quê? Dominado por monstros, por homens e instituições poderosas que agem como se fossem deuses. Foi assim no tempo de Daniel e assim é no nosso tempo hoje. Nós não temos como vencer esses poderes, somente Deus pode nos salvar, e a salvação não vem da água, não vem da terra, vem do céu, vem de Cristo, e aí nós vemos a graça de Deus que é exterior a nós. Antes de nos salvar, Deus realiza um juízo, e esse juízo tem o propósito de punir os transgressores, punir os opressores e salvar os humildes. Se você se sente oprimido e perseguido, saiba que Deus está vendo, Deus ouve o seu clamor. Deus chama o mundo a assumir duas posturas diante desse juízo. Primeira, ter esperança. Você precisa ter esperança para sair segunda de manhã, pegar o ônibus, pegar esse trânsito, trabalhar e viver. Muita gente está perdendo esperança. Mas nós não podemos perder a esperança. Temos que continuar firmes, resistir. Mas também, queridos, devemos temer a Deus. Não vamos brincar com Deus. Não vamos lutar contra Deus. Vamos mudar o nosso caráter. Hoje vivemos momentos finais da história. Mais do que nunca, o Filho do Homem está perto de nós, vai chegar. E cabe a nós nos preparar e confiar com esperança. Hoje estamos nos aproximando de poder receber o Filho do Homem nas nuvens dos céus. Essa é a minha esperança. Espero que essa esperança esteja queimando e aquecendo e brilhando no seu coração. Amém.